Fala aí, pessoal. Beleza? Bom, aconteceu uma coisa, né, semana passada que me chamou muito a atenção, né? Que se a gente somar com outras coisas que já aconteceram e que vieram acontecendo nas últimas semanas também, a gente pode entender um pouco do porquê que os Estados Unidos está perdendo força no cenário internacional, né? E por que que algumas pessoas, né, falam que a gente está vendo o processo de decadência do Império Americano, né? Como eu já fiz um vídeo que ficou até bem grande, né? Falando sobre isso, eu vou usar esse vídeo aqui para concluir um pouco, né? Aquele, né? Para trazer um pouco mais informações, né? Até porque com os vídeos, com os fatos que aconteceram agora, vocês vão entender bem o que que tá pegando, né? Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar um pouco aqui, né, que eu fiz um vídeo algumas semanas atrás sobre algumas experiências minhas no tocante à Amazônia, né, e eu acho que ele merece muito mais atenção do que ele está tendo. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá depois desse vídeo e compartilha também com o pessoal por aí, né? Então, porque é uma informação ali muito importante que precisa ser conhecida pelo resto da população. Então, ajuda a gente com isso aí, que você vai estar fazendo sua parte também de ajudar o país um pouco, né? Somando-se a isso, algumas informações que eu estou falando aqui foram trazidas pelo Anitablian, né? O Rogério Anitablian, que é parceiro do Arte da Guerra também, e então eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Dar os créditos devidos, né? A quem traz a informação também. Então, ele é um cara muito bom, faz análises muito boas e imparciais, né? Ele é pragmático. Então, é como tem que ser mesmo, né? Ele é muito bom. Então, dá uma olhadinha lá depois. Então, vamos lá. O que que aconteceu de tão importante assim para eu vir fazer esse vídeo, que deu esse estalo, né? Não é de agora, né? Que os Estados Unidos ele tá de olho, né? Em todos os petroleiros iranianos que saem, que estão indo, principalmente, né? Para Venezuela e alguns para o Líbano também e alguns para a Síria. Né? Só que os que estão indo diretamente para a Venezuela chamam muito a atenção deles, porque simplesmente os dois países estão com embargos americanos. Então, isso não poderia acontecer segundo esse embargo. Então, o que acontece? Frequentemente, né, na história inteira, e não só nesses casos, né, dos americanos, mas sempre os embargos são simples assim. Você vai lá e confisca o navio. Né? Só que quando você confisca o navio, você não faz mais nada além disso. Você só pega ele e dirige ele pro porto aliado, né, mais próximo. E deixa ele preso lá. Né? Você não mexe na carga e etc. Só que o que acontece? Semana passada, um desses navios petroleiros, né, do Irã foi abordado por uma embarcação americana junto com um outro navio tanque com bandeira da Arábia Saudita. E ele seria confiscado. Só que o que aconteceu? Detalhe, isso foi em águas do Golfo Pérsico, só que já era águas internacionais, tá? Então, o que acontece? Eles confiscaram, mas não houve essa tomada de controle para direcionar para ser preso, entre aspas, o navio. Eles levaram outro navio e estavam passando a carga desse petroleiro iraniano para o outro navio. Né? Então, se a gente for ver, o que estava acontecendo ali era basicamente uma pirataria de Estado. Eles se aproveitaram da situação, foram com o navio. Era um navio até razoável, acho que devia ser pelo menos uma corveta. Né? Dominaram o navio e estavam roubando a carga. Então, pelas armas, eles dominaram a força, né, o navio, e estavam roubando a carga. O que que é isso? É pirataria. Né? Só que o que acontece, que chama mais atenção, que a marinha iraniana percebeu isso e foi de encontro a isso, né, aos americanos e tudo mais. E por pouco, eu acho, não teve embate. Né? Eles chegaram a fazer uma operação ali e evitaram esse roubo da carga, né, esse confisco do navio. Então isso me chama muita atenção, porque se fosse em outros momentos, eu acho difícil de pensar que a marinha iraniana ia conseguir afugentar a marinha americana. Isso é meio forte, né, de a gente se falar. Então, a gente percebe que aí que a marinha americana talvez esteja perdendo a sua força, não a força literal, mas assim, a sua firmeza. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção.
Só que não é esse o ponto que eu quis trazer. O ponto é, imagina um estado, qualquer estado que seja, né, se aproveitar de pirataria, é uma coisa meio complicada, né? Não seria a primeira vez na história, né? Até a França, a Inglaterra, né, nos seus períodos coloniais também, né, mas imperiais, usavam muito, né, os corsários, né? Mas hoje em dia isso é muito complicado de a gente falar isso, né? Só que foi o que os Estados Unidos está fazendo. E então a gente percebe que tá, como posso dizer assim, os Estados Unidos se aproveita de artifícios um pouco antiéticos, vamos dizer assim, né? Claro que, como eu disse no último vídeo, essa questão de ética entre os estados é bastante diferente da ética entre pessoas, né? Como o mesmo exemplo que eu dei, né? Que mentir entre pessoas é uma coisa bastante é, sem ética, só que entre os estados é até esperado que aconteça, né? Devido às situações, claro, né? Mas isso é possível a gente acompanhar também, né? Isso tem bastante a ver com a questão dos submarinos nucleares para a Austrália, que foi pior ainda até um certo ponto, porque a França é uma das principais aliadas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos enfiou uma faca nas costas, né? Foi uma traição, verdadeiramente, né, contra a França, que foi um golpe bastante duro econômico, né? Essas coisas, elas voltam para um ponto que eu já falei em outros vídeos, que simplesmente não dá para confiar numa parceria com os Estados Unidos, né? E com vários países europeus também, mas principalmente com os Estados Unidos, que em vários momentos da história eles já se mostraram que não são confiáveis, não são parceiros leais, né? Apesar de ele estar falando com você aqui bem por trás, né, pelas costas, ele está fazendo alguma coisa que vai te ferrar. Eles só pensam no benefício deles, obviamente, né? Todo país quer os seus interesses, né? Vai em busca dos seus interesses. Mas tem várias formas de se trabalhar isso, né? Até com a cooperação, que não é o caso necessariamente que acontece com os americanos. Até na superfície você acha que eles estão cooperando. Eles são meio que líderes globais nessa questão de cooperação. Só que por baixo dos panos é aí que está o jogo, é aí que está o perigo. Eles são bastante sorrateiros, para falar a verdade, né? Até tem a suposição, né, talvez sabotagem dos americanos ao nosso programa espacial. Só que se a gente vê, eu tô para falar um pouco sobre isso também, né? Eu posso deixar alguns vídeos aqui embaixo de sugestão também falando sobre isso. Eles sabotam pra caramba o Brasil, né? Então, eu já dei exemplo também no vídeo falando sobre o submarino nuclear, né? Que eles boicotam totalmente na parte econômica, né? E comercial, todos os nossos projetos. O programa nuclear do submarino, o programa espacial, tudo que tiver a ver com avanços tecnológicos do Brasil, eles são contrários. Então, eles jogam bastante contra a gente, tá? Então, é até complicado porque tem um monte de gente aqui que fica, bom, até com bandeira dos Estados Unidos, né, balançando, então é complicado. Mas não é só a gente que tem que ficar de olho, né? E, na verdade, é por isso que muitos países têm prestado atenção nesses casos, né, nessas questões, e estão procurando se alinhar um pouco mais com a China, principalmente, mas também com a Rússia, dependendo da situação. Né? E não é necessariamente por questão ideológica, até porque essa questão ideológica é meio relativa com esses países, porque eles são pragmáticos. Né? Eu pensei também em fazer um vídeo falando sobre, por exemplo, o caso do Myanmar, que é um ótimo exemplo de mostrar que não existe essa questão ideológica para a China. Ou se ela existe, é muito secundária, né? Eles são muito pragmáticos. Né? E esse pragmatismo é o que tem levado muitos países, tanto na África quanto na Ásia, e em outros lugares também, aqui na América Latina, a ter se alinhado a ele. Isso tem a ver até com a possibilidade, né, do Bolsonaro se reunir com o Putin no fim desse mês de novembro agora, né? Que eu não sei se está confirmado mesmo, eu não achei em lugar. Alguns lugares falam que sim, mas não dá para saber. Mas é uma coisa muito positiva essa aproximação, como eu já falei em outro vídeo aqui, que a gente deve se aproximar um pouco desses outros países sem
perder a parceria também com os Estados Unidos e com a Europa. Aí você vai falar agora, eu estou sendo hipócrita de falar de manter a parceria com os Estados Unidos? Pode parecer que sim, mas não é o caso. Nesse vídeo eu estou explicando por quê, né? Então assiste lá depois que acabar esse. Mas o ponto é que os Estados Unidos, eles estão trabalhando de uma forma muito suja, vamos dizer assim, né? Se é que é possível falar isso. Mas com esses exemplos dá para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Outro exemplo, eles estão sendo muito hipócritas em muita da retórica política que eles estão usando, né? Como, por exemplo, agora teve o COP, né? Que aí tem aquelas reuniões sobre toda a pauta climática, por exemplo, né? Aí você pensa, eles ficam falando, não, tem a poluição do meio ambiente, a poluição do ar, a gente tem que trabalhar contra, né? Tem que ajudar o planeta e tal. Aí o cara sai dessa reunião com uma frota de 85 carros. 85 carros. Bom, acho que o cara talvez não esteja tão preocupado assim, né, em poluir o ar. Então, tem muita hipocrisia no que eles falam, né? Toda a questão de refugiados e tal, só que eles lá no México, né, tudo as questões com a deportação e todas aquelas questões que a gente já sabe bastante ali, né? Não são um exemplo, né, de como lidar, na verdade, né? Então, tem um monte de coisa assim que está prejudicando muito a imagem dos Estados Unidos, né? E eles não estão fazendo nada para ajudar. Na verdade, a imagem dele até que está boa, pelo tanto de problemas que eles têm lá, né? Como eu dei vários exemplos, né, no outro vídeo, que eu acho que vale a pena você ver, né? Principalmente se você não tem uma noção do que acontece lá dentro, né? Isso porque eu só dei uma pincelada bem de leve na superfície ali, né? Mas tem muito problema com droga lá nos Estados Unidos, né? A sociedade está totalmente corrompida, praticamente, né? Isso resume bem o que eu estou falando agora, né? Se a sociedade está totalmente corrompida, imagina como vai estar sua classe política. Então, isso é um negócio que está chamando a atenção de muita gente pelo mundo inteiro, né? E esse é um dos principais fatores que está levando os outros países a se afastarem do Ocidente, né? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para hoje, né? De uma das partes, né, do porquê que os Estados Unidos estão perdendo sua força no cenário internacional, né? Eu acho que deu para ficar claro aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários embaixo que eu vou procurar responder, né? E claro que tem muito mais coisa para se falar e eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo, né, e nada sobre esse assunto e até sobre os outros assuntos que eu trago aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né? Ativar o sininho, que é importante também para você não deixar de receber as mensagens, né, de quando sair vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que te ajudou com alguma coisa, deixa o like, por favor. E qualquer crítica, qualquer sugestão, né, deixa aqui embaixo também, que são muito importantes, mas só não são mais importantes do que você compartilhar os vídeos aqui do canal, né? Compartilha com sua família, com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos e com quem você sabe que vai agregar alguma coisa, né? Com quem vai ajudar de alguma forma. Né? Que isso para mim é o mais importante. Né? Não estou aqui para ganhar dinheiro nem nada. Eu estou aqui para tentar ajudar um pouco as pessoas, né, a conhecer alguns assuntos que geralmente passam despercebidos pela maioria da população. Né? Então, por hoje é isso. Né? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para vocês. Né? E por hoje é só isso. Até o próximo vídeo.